Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Faz muito tempo que eu passei em BH, mais de 20 anos. Passei ali na área de Venda Nova, um grande amigo que já está com o Senhor, o reverendo Antônio Almeida de Menezes. E outros amigos, pastores na cidade, que nós tivemos a oportunidade de ver há mais de 20 anos atrás. E hoje estamos aqui atendendo ao convite do pastor Altamiro, e é um prazer muito grande estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Nós tivemos um problema técnico de conflito, por isso que a tela está entrecortada, mas vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas neste momento. Nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui na tua presença e de refletirmos, Senhor, sobre esse tema tão importante, Pai. E pedimos que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, abrir, ó Deus, o nosso coração, abrir as nossas entranhas, Senhor, que o teu Espírito que penetra as tuas profundezas, Pai, venha revelar aquilo que tu queres para a nossa alma nesta noite, Senhor. E possamos, ó Deus, ser clarificados pelo poder do teu Espírito, Pai. Que a tua palavra, Senhor, encontre eco em nossas vidas. Abre, Senhor, a nossa compreensão sobre o teu propósito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós somos convidados nesta noite para compartilhar sobre o sopro de vida na comunidade, avivamento e reforma no corpo de Cristo. Eu gostaria de compartilhar o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como nós temos pouco tempo, não teremos aqui o tempo necessário para fazer uma exegese da terminologia, o fôlego da vida, mas é uma nomenclatura conhecida dos amados irmãos. Havia criado o Senhor a Adão do pó da terra, e ali estava a argila, o pó, e o Senhor soprou em suas narinas o fôlego da vida, trazendo à existência, glorificado seja o nome do Senhor. Partindo desse pressuposto, o fôlego de vida, o sopro de vida, eu quero convidar você a refletir neste momento. Quando você chega em uma igreja, nas instalações físicas, quando você se depara diante do prédio, você constata rapidamente que naquele prédio não há vida, há somente uma estrutura física, uma construção. Quando você se depara com o CNPJ de uma igreja, você tem uma estrutura jurídica, mas você constata facilmente que não há vida. Aquele CNPJ, aquela estrutura jurídica, manifesta nesse CNPJ é apenas um número de identificação. Quando você tem pessoas reunidas, você também pode constatar que pessoas reunidas, pessoas juntas, não é suficiente para encontrarmos o sopro de vida que nós almejamos encontrar. Eu já preguei em muitas igrejas da minha vida. Pela graça de Deus, eu estou exercendo o ministério há 42 anos. E eu quero confessar a vocês algo que é público, notório. Muitas vezes eu preguei em comunidades, elas estavam cheias de pessoas, mas parecia
um cemitério espiritual. Não havia o fôlego de vida no sentido do sopro do Espírito. Então, termos pessoas não é suficiente para algo mais. Agora, quando nós temos pessoas, mas a presença do Espírito Santo se movendo, atuando, aí nós temos muito mais do que um aglutinamento de pessoas. Nós temos a igreja, o corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos a presença do Espírito Santo movendo-se na igreja, nós constatamos a vida de Deus, a vida que nós almejamos encontrar. E quando estamos diante do corpo de Cristo, a palavra de Deus tem prioridade e predomina. O Espírito Santo age livremente. Há uma conexão com Deus. Quando Jacó dormiu e teve o sonho, e no seu sonho viu uma escada com anjos subindo e descendo, ele disse, aqui não é outro lugar, a não ser a porta dos céus. Quando o corpo de Cristo, pessoas debaixo da atuação do Espírito Santo, nós temos um evangelho que é proclamado, pecadores que se convertem, uma obra missionária levada a sério, uma igreja que cresce, que desenvolve, que amplia o alcance dos pecadores perdidos. E Deus é glorificado. E isto acontece na realidade do corpo de Cristo. E eu queria, neste momento, lembrar a você o texto de João, capítulo 5, versículo 1 a 4, onde o personagem central é o Senhor Jesus Cristo, diante de uma situação bem interessante. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o quê? Esperando o movimento da água. Que movimento da água era este? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Aleluia! Somente o Senhor é Deus. Ali estava o tanque de Betesda. Um tanque como qualquer outro. Naquele tanque havia água. Mas ali acontecia um evento diferenciado. Um anjo agitava a água e o primeiro que descia aquela água sarava de qualquer enfermidade. Esta ação angelical trazia vida, e aquele que mergulhava na vida de Deus, ele era curado para a glória do Senhor. Uma dimensão espiritual se abria naquele espaço. O sobrenatural tocava o natural. O divino descia até o humano e o milagre acontecia. Eu quero pensar com você. Este evento, este princípio encontrado em João capítulo 5,
Ele é pertinente unicamente ao Novo Testamento? Não. No Antigo Testamento, nós encontramos o mesmo princípio. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. E sucedeu que, enterrando eles o homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aleluia! O mesmo princípio. O sobrenatural aconteceu, porque uma dimensão espiritual abriu-se naquele lugar. Sem esta ação celestial, era apenas uma sepultura, era apenas 2 cadáveres, o de Eliseu e o do homem que estava sendo transportado. Mas, quando lançaram aquele cadáver na sepultura do profeta Eliseu, e quando aquele cadáver tocou no cadáver de Eliseu, ele reviveu para a glória de Deus Pai. E aí nós vemos o mesmo evento de vida, sopro de vida. É este sopro que Deus soprou nas narinas de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. É este sopro que o Senhor quer que esteja na igreja para a glória do seu santo nome. Eu quero lhe lembrar de outro evento no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme João escreveu no capítulo 7, versículo 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, preste atenção nesse detalhe que Jesus falou. Como diz a Escritura, o que é que vai acontecer? Rios de água viva. Não são rios de água morta, são rios de água viva, correrão do seu ventre. E isto disse, presta atenção agora ao esclarecimento que Jesus dá sobre o que acabara de falar. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aleluia! Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O esclarecimento está patente aos nossos olhos. E agora uma pergunta que eu tenho para você, e eu gostaria que você respondesse em seu coração, não para mim, mas que você respondesse em seu coração diante de Deus. Que você respondesse em seu coração diante de você. Que você respondesse diante de Deus perante o ministério que você recebeu da parte do Senhor. Podemos comparar a igreja ao tanque de Betesda? Podemos comparar a igreja ao tanque de Betesda somente relembrando alguns fatos que acabamos de ver. Havia muitos tanques semelhantes ao tanque de Betesda. E em todos eles havia água. O que fazia o tanque de Betesda diferente dos outros tanques é que ali acontecia uma intervenção dos céus. Ali acontecia uma intervenção divina. Ali um portal espiritual se abria e o sobrenatural se manifestava no natural diante dos olhos humanos. Da mesma forma, quando o Espírito Santo se move na igreja, no corpo de Cristo, o sobrenatural de Deus se manifesta para a glória do nome dele. O tanque de Betesda era geograficamente limitado. Ele só existia ali. A igreja do Senhor, enquanto corpo de Cristo, está espalhada em toda a face da terra, em várias nações, em vários povos,
em várias línguas, em vários idiomas, em várias tribos, em várias etnias, em vários dialetos, e ela vai até os confins da terra. Aleluia! Que isto tem a ver conosco. Quem vai dizer não sou eu, mas quem vai dizer é você. Por que que este mover do Espírito Santo não tem acontecido com mais naturalidade no seio da igreja? Porque a obra do Espírito é tão escassa no meio da igreja hoje. Por que que as igrejas locais, elas estão repletas de religiosidade? Tem os dias de culto, tem os horários de culto, tem os tipos de cultos, culto de oração, culto de estudo da palavra, a escola bíblica dominical, naquelas que ainda tem, o culto público no domingo à noite ou em outro horário. Por que temos tantas características de religiosidade e tão pouco mover do Espírito Santo? No dia 31 de janeiro de 1972, um casal de tios viajou 5.000 quilômetros, porque eles haviam conhecido a Jesus, e eles disseram, não podemos guardar esta pérola de grande valor somente para nós, temos que compartilhar com a família. E eles viajaram 5.000 quilômetros, ida e volta, para levar o evangelho à nossa família. A primeira casa que eles entraram foi a dos meus pais. Numa quarta-feira, 31 de janeiro de 1972, à tarde, e anunciaram o evangelho. À noite, eles nos levaram para a igreja. E ali fizemos a nossa confissão pública diante do Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias, o culto de oração tinha mais gente do que o culto do domingo à noite. Eu tinha 9 anos de idade. E na segunda-feira, no culto de oração, era da criança ao ancião, ajoelhados, orando. Não havia comandos. Agora a igreja se levanta, agora a igreja se ajoelha, agora a igreja ore. E a igreja ora e diz, não! Era um derramamento do Espírito Santo na vida da igreja, o mover do Espírito Santo. E a igreja evangelizava, os pecadores vinham, os pecadores se convertiam, a igreja ia e abria mais e mais e mais trabalhos. O evangelho era anunciado, a mensagem era sobre Jesus, Jesus era o personagem central nas mensagens, nos cultos. Por que este mover do Espírito Santo não tem acontecido com mais naturalidade no seio da igreja? Talvez nessa hora você queira até justificar, dizendo, pastor Alberto, o senhor está há muitos anos fora do Brasil, o senhor não tem visto como as igrejas estão grandes. Isso não quer dizer nada. Eu posso ir ao Maracanã, Maracanã repleto de pessoas ali, uma multidão. Isso não diz nada. Agora, quando estão 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente no meio deles e coisas acontecem para a glória do Senhor. Eu quero lembrar a vocês, Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20, disse Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora,
O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o que é que diz o texto? Finalizando no versículo 20, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra anunciada. Veja que coisa. A igreja estava em movimento, a igreja estava pregando por todas as partes. E enquanto a igreja fazia isto, ia e pregava, o Senhor cooperava com a igreja, realizando sinais, confirmando assim a palavra que estava sendo pregada. Muitas vezes perguntamos por que os sinais estão escassos no meio da igreja. É simples. Aqui pelo texto vemos que a igreja não tem ido como deveria ir. A igreja não está pregando como deveria pregar. No dizer do teólogo Rubem Amorés, radicado na cidade de Brasília, ele diz: a igreja atualmente vive uma teologia palaciana. O que seria essa teologia palaciana na fala do Rubem Amorés? Ele traz a lembrança a questão de Esther. Uma nação estava sendo perseguida do lado de fora do palácio, mas ela estava dentro do palácio, debaixo da proteção do rei, usufruindo das iguarias do palácio. E Mordecai, em uma tipologia bíblica, ele é um tipo do Espírito Santo. E ele chega até Esther. E ele diz: olha, Esther, se você se calar, Deus levantará socorro de outra parte, mas você e a sua família irão perecer. A igreja nos dias de hoje vive uma teologia palaciana. As pessoas estão pedindo oração não pelos pecadores perdidos para eles se converterem. Elas estão pedindo oração por elas mesmas. Cada família que vive situações críticas. Eu fui pregar numa determinada igreja e ela tinha 400 e poucos membros aí no Brasil. E no final, o pastor, um ex-aluno nosso, ele disse: pastor Alberto, com muita tristeza, eu constatei que não há uma família sequer da nossa igreja que não tenha um problema gravíssimo enfrentando nesse exato momento na área da homossexualidade. Estamos vivendo momentos difíceis, onde as pessoas não estão observando o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E elas passam a vida a se lamentar por todas as mazelas que estão sobrevindo sobre os seus lares e suas respectivas vidas. Jesus estava realizando sinais, cooperando com a igreja e confirmando a palavra que estava sendo pregada. Se a igreja não está indo como deveria ir por todas as partes, se a igreja não está pregando o evangelho como deveria pregar, então não há necessidade do Senhor estar cooperando com ela, não há necessidade do Senhor estar realizando sinais, não há necessidade do Senhor estar confirmando a palavra. Que palavra, se ela não está sendo pregada como deveria ser? Eu quero chamar a sua atenção neste momento para uma outra reflexão. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
eu vivi a renovação espiritual no Brasil, em seu início. Eu vi o crescimento da igreja pentecostal. Eu vi, presenciei, convivi com o surgimento do neopentecostalismo no Brasil. Eu presenciei o surgimento das comunidades no Brasil. Presenciei e acompanhei o surgimento de várias igrejas que romperam com as suas denominações de origem e se tornaram independentes. Eu vi o evangelho gospel, e nesse cenário do evangelho gospel, vocês têm referências aí em BH, bar gospel, boate gospel e outras coisas, mas que não vale a pena mencionar. E todo este cenário caótico é fruto do que Jesus fala aqui nesse texto. Muitos erram porque não conhecem as Escrituras. Se você entrevistar determinadas pessoas que estão na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, elas sabem muito mais das notícias da TV, das notícias dos jornais, das notícias das mídias sociais, do que das Escrituras. A igreja anda com a Bíblia hoje, não mais a Bíblia física, mas a Bíblia em seus dispositivos, mas não conhecem as Escrituras como deveriam conhecer. Há um outro grupo de pessoas que erram, porque até conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Elas não têm vida com Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, e vocês fazem bem, mas contudo, todavia, vocês não querem vir a mim para terem vida. Há um outro grupo de pessoas que erram, porque não conhecem as Escrituras e não conhecem as Escrituras, digo, mas não conhecem o poder de Deus. Erram porque deixam lacunas na sua vida. Outras que conhecem o poder, mas que não conhecem as Escrituras. Outro grupo de pessoas que erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero chamar a sua atenção agora para este mapa. É o mapa do continente africano. Lamentavelmente, por causa do conflito tecnológico que está cortando a parte de baixo do continente africano. Lá embaixo, a South África, que eu coloquei aqui ao lado na imagem. E em português, esse país é conhecido como África do Sul. Pela graça de Deus, Deus me deu a oportunidade de ir lá. Neste país aconteceu algo maravilhoso da parte de Deus. Há um povo tribal chamado Zulu. É um povo do sul. Ele vive nos territórios que estão aqui assinalados e abrange uma média de 4 a 5 países. E aqui nós temos uma foto antiga deste povo, não muito antiga, mas do século passado. Aqui nós temos um close em uma imagem mais atualizada. E aqui nós temos uma imagem atualizada, vocês podem prestar atenção, alguns deles estão com óculos de sol, mas eles vivem de forma tribal ainda. E ali na África,
lá no fizinho do continente, aonde Vasco da Gama passou, além do Cabo da Boa Esperança, lá no fizinho da África do Sul, subindo ao norte, este povo guerreiro, Zulu, com lanças, combateu o Império Britânico armado ali com pólvora. Eles tinham armas sofisticadas e o povo tribal Zulu só tinha lanças e escudos. E os Zulus guerrearam contra esses homens armados com pólvora, com armas sofisticadas, resistiram e expulsaram o Império Britânico daquela área geográfica. Pois bem, preste atenção o que é que Deus faz. No ano de 1869, Deus coloca o desejo no coração de um pastor que vivia na Alemanha para construir um navio e usar este navio para enviar missionários para várias partes do mundo, inclusive para o continente africano. Anos mais tarde, no ano de 1935, nasce um homem. E ele recebe um chamado de Deus. E ele resiste a esse chamado de Deus. Ele disse, não, Senhor, isso não é para mim, isso é muito difícil, isso requer muito sacrifício. E Deus disse, olha, eu escolhi você. E ele resistiu, resistiu, resistiu. Mas quanto mais ele resistia, ele não conseguia e terminou se rendendo ao Senhor. E ele, atendendo ao chamado de Deus, ele foi para onde? Para o povo Zulu. Um povo guerreiro, um povo feroz, mas que Deus tinha planos para alcançar este povo. Eu trouxe aqui 3 livros, quem não conhece pode depois ler. Avivamento entre o povo Zulu, Reavivamento na África do Sul e Avivamento na África do Sul, que conta a história do que Deus fez no meio do povo Zulu. O missionário Erlo Stinger, em inglês, em alemão é Starren. Ele convidou as pessoas que ele começou a alcançar no meio do povo Zulu para estudar o livro de Atos. E eles começaram a fazer uma introspecção honesta. Eles começaram a olhar para a Bíblia, olhar o que estava escrito no livro de Atos e olhar para si, olhar para a própria vida. E eles chegaram todos, unanimemente, a uma conclusão. Estamos desonrando ao Senhor, porque não estamos vivendo em conformidade com a sua palavra. E eles começaram a confessar os pecados. Eles começaram a clamar por misericórdia. E ali, por volta de 1962 a 64, o Senhor começou a derramar do seu Espírito Santo sobre o povo Zulu. E o resultado disso é que há um avivamento que perdura por mais de 60 anos naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles experimentaram a força do vento, a força, o poder do Espírito Santo. Eles receberam o ruache de Deus. Eles receberam o sopro de vida para a glória do nome do Senhor. Aí está a foto do missionário Erlo Stinger. Ele equipou seus colegas de trabalho Zulu por mais de 5 décadas através da integração de trabalho e aprendizagem, permitindo que cada Zulu se tornasse um missionário capaz
para espalhar o evangelho por meio de uma vida bíblica e o poder do Espírito Santo. Mais de 18.500 jovens que tinham problemas com drogas passaram pelo programa da missão Kwazambuntu nos últimos 7 anos que Erlo fundou ali naquele lugar. Mais de 5.500 escolas em toda a África do Sul foram alcançadas com a pregação do Evangelho. Mais de 2.000 pastores de várias partes do mundo estiveram ali, vendo o que o Espírito Santo estava fazendo. Eles têm ali conferências semestrais, quando eles atraem de 4 a 7 mil jovens, e debaixo do impacto do Espírito de Deus e da palavra do Senhor, eles voltam para os seus lugares e pegam a palavra. Mais de 3 milhões de pessoas visitaram já aquele lugar durante meio século. Presta atenção agora numa coisa importantíssima. O trabalho missionário é assunto de Deus. Deus forneceu ao sul global missionários capazes de alcançar o norte global. O que eu estou falando com isto? Eu estou dizendo isto. Nós temos o mapa mundi, e no meio deste mapa nós temos a linha do Equador. Na parte de cima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte. Na parte de baixo, nós temos o hemisfério sul. Presta atenção ao que eu vou dizer agora. A maioria dos países ricos do mundo se encontram no hemisfério norte. E a maioria dos países pobres do mundo se encontram no hemisfério sul. Este é o Deus a quem nós servimos. Presta atenção agora. Deus levantou os humildes, os pobres, os esquecidos, os desamparados, os que não têm, para levar o evangelho aos ricos deste mundo, para levar o evangelho aos que têm recursos, para levar o evangelho àqueles que estão abastados, abundantes, mas que não têm a salvação da própria vida. Este é o Deus a quem servimos. Às vezes eu fico olhando determinadas igrejas que dizem: nós não estamos fazendo a obra do Senhor como deveríamos porque não temos recursos. Quem fala isto é porque não conhece o Deus a quem serve. Em nenhum momento Jesus disse: orem por recursos. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem foi dada. A ordem é esta: orarmos por trabalhadores para a seara. Sabe por quê? Quando os recursos são necessários, Jesus faz surgir até dentro da boca do peixe. Vai lá, Pedro, pega um estátua e paga o imposto. Recurso não é problema para Deus. Deus dá tanta importância ao ouro e à prata que colocou ambos debaixo da terra. Deus se relaciona com pessoas. Deus chamou Abraão. Deus disse a Abraão: olha, na sua vida, por seu intermédio em você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso cumpriu-se em Jesus Cristo. Deus se relaciona com pessoas. Eu nunca me esqueço a frase de um ex-presidiário alcançado pelo Evangelho. Ele disse: irmãos, oremos para Deus levantar pessoas para anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Deus precisa de pessoas para alcançar as pessoas que precisam de Deus. Vou repetir. Deus precisa de pessoas para alcançar as pessoas que precisam de Deus.
E aí o Senhor faz isto. Levanta a parte mais pobre do mundo para levar o evangelho à parte mais rica do mundo. E aqui nós temos algo muito interessante da parte de Deus. Deus não está limitado à pobreza. Deus não é encontrado na riqueza. O apóstolo Paulo, ele disse, como pobres, estamos enriquecendo a muitos. Por quê? Porque embora sejamos vasos de barro, em nós há um tesouro de excelência, Jesus Cristo. No ministério de Erlo Stinger, duas palavras estiveram sempre presentes. A primeira, rios de vida. Presença do Espírito Santo. Mover do Espírito Santo. Conversões geradas pelo Espírito Santo. Milagres produzidos pelo Espírito Santo. Mas ele sempre teve oposição. Oposição levantada por pessoas e oposição levantada no reino espiritual. Às vezes, quando o Espírito de Deus está se movendo e a oposição surge, as pessoas começam logo a reclamar: aonde está Deus? Deus não está vendo a oposição. Você pode me responder aonde Deus estava quando Jesus Cristo foi crucificado? Você pode me responder aonde Deus estava quando Judas Iscariote, um dos 12, traiu a Jesus? Você pode dizer aonde Deus estava quando os primeiros mártires da igreja eram devorados pelas feras, eram amarrados em postes, tocavam fogo nele e eles se tornavam candeias ali na escuridão de Roma? Você pode me dizer aonde Deus estava quando gladiadores matavam cristãos indefesos? Meus irmãos, Deus tem os seus propósitos. O sangue de Abel ainda hoje fala. Esta dimensão das coisas espirituais não se compreende com a carne ou sangue. Não cabe na mentalidade humana pobre e cruel. Esta dimensão só cabe nas profundezas de Deus. E é por isso que Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Rei, se o nosso Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, não tem problema. Mas nós não vamos negar ao Senhor nosso Deus. Nós não vamos nos curvar diante de falsos deuses. Só se compreende esta dimensão da vida de Deus vivendo no mover do Espírito Santo. Na década de 80, eu recebi um convite no Brasil para ir ouvir o Erlo Stinger pregando. E eu fui para a capela do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, na cidade de João Pessoa. Uma capela grande, havia 2.000 pessoas. As pessoas estavam aglutinadas, querendo ouvir o pregador, porque havia ali um avivamento que ultrapassava várias décadas. As pessoas queriam experimentar daquele poder. Ele pregou nesse texto aí, no texto que fala sobre João Batista,
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi esta a mensagem. Eu vi muitas pessoas saírem dali frustradas, porque esperavam que naquele momento ali houvesse milagres, esperavam que naquele momento ali houvesse um mover diferente. E ele disse: olha, arrependam-se, confessem os pecados de vocês, e o Senhor fará maravilhas. Está escrito na palavra, no texto de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E foi esta mensagem do missionário Erlo Stinger. Ele morreu recentemente, em setembro, 26 de setembro de 2023. E ali, no meio do povo Zulu, ele recebeu um nome: Babum Fundize, que significa pai mestre, pai professor. E na cerimônia de gratidão a Deus pela vida dele, no YouTube tem um vídeo com 8 horas de culto. 8 horas de culto. Há depoimentos maravilhosos. Aqui na imagem nós vemos um pequeno grupo de pessoas, mas a igreja estava repleta. Do lado de fora havia muitas tendas, e as tendas estavam repletas. Aqui nós vemos uma pequena parte somente da igreja. E aqui nós temos a duração terrena da vida deste homem de Deus. 2 de março de 35 a 26 de setembro de 2023. Durante 88 anos, ele serviu ao Senhor no meio do povo Zulu. Agora, esta senhora que disse, eu tinha colocado a legenda que não está aparecendo aqui. Eu chorei quando eu vi o testemunho dela sobre Erlo Stinger. Ele tinha somente a pele branca, mas ele era um de nós. Ele era um de nós. Ele assumiu a cultura Zulu. Ele estava presente ali de corpo, alma e espírito, e serviu ao Senhor durante 60 anos no meio do povo Zulu. Qual é a realidade da liderança nos dias de hoje? Tanto faz ser BH, tanto faz ser Minas Gerais, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tanto faz ser o Brasil, tanto faz ser os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Inglaterra, qualquer lugar do mundo. Qual é a realidade da liderança nos dias de hoje? Os líderes dizem: meu ministério, minha visão, minha igreja. Eu quero perguntar rapidamente a você aqui: qual ser humano tem o poder de ter gerado o seu próprio ministério? Se gerou, não é de Deus, é um ministério humano. Em Efésios 4:11, Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, porque ele objetiva com estes ministérios o aperfeiçoamento dos santos. O ministério vem de Deus, é concessão de Deus e é para o uso de Deus. Portanto, eu não posso, ninguém pode dizer meu, porque não é nosso, é de Deus, por Deus e para Deus. Saulo, quando se converteu, perguntou: Senhor, que queres que eu faça?
E o Senhor disse: entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus iria dar uma visão a Paulo, uma visão ministerial, mas a visão era de Deus para que se cumprisse o propósito de Deus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor. Mas, lamentavelmente, nós escutamos essa fala se multiplicando. Meu ministério, minha visão, minha igreja. É muita pobreza na esfera humana. Queremos o sopro de vida na comunidade? Nós precisamos ter consciência de que a igreja não é um aglutinamento de pessoas para viver uma religiosidade, mas que a igreja, debaixo do impacto do poder do Espírito Santo, é o corpo de Cristo para a glória de Deus, para que se cumpra o propósito do Senhor. Há uma necessidade de que você, eu estou falando com você, sabe por quê? Porque Deus tem propósito com você. Ele quer que você adquira consciência de que você é membro do corpo de Cristo. Ah, pastor, isso é muito pouco. Eu quero ser algo mais. Algo mais como? Não, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo. Quem pensa desse jeito se torna semideus, ou seja, um falso Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. E esta é a maior dignidade que eu e você, que nós podemos ter para a glória de Deus. Membros do corpo de Cristo. Se ele nos der ministérios, continua sendo dele. E é para cumprir com o propósito dele, não com os meus ou os seus. É preciso termos consciência e termos um compromisso para buscar o mover do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque somente o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo, é que pode produzir avivamento em nossas vidas. É que pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É quem pode nos mostrar o caminho da verdade. É quem pode gerar em nossos corações o temor a Deus para evitarmos o pecado e abraçarmos a santidade do Senhor. A igreja precisa estar sempre se reformando, sempre se consertando, sempre indo à cruz. A igreja não pode viver sem as suas marcas. E eu chamo a atenção para 3 marcas, entre outras. A primeira marca é a marca do amor. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso aí reside, está contida toda a lei, todos os mandamentos de Deus. Amar a Deus e ao próximo. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma das principais marcas da igreja é o amor. Uma outra marca é a mutualidade. No Novo Testamento, nós temos em média de 50 mandamentos mútuos. Orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros, levai as cargas uns aos outros, e por aí vai. Uma terceira marca importantíssima da igreja é o discipulado. Jesus nos chamou para tomarmos a nossa cruz, a cruz.
a seguirmos a Ele. E isto é ser discípulo de Jesus. Não podemos fugir da cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a ganhará. Não tem como ser discípulo de Jesus sem tomarmos a nossa cruz, sem seguirmos a Jesus. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Tome a sua cruz. Quando Jesus falou isso, um momento antes, ele estava falando de que iria ser entregue nas mãos dos príncipes, sacerdotes, e seria morto por essas pessoas, príncipes, sacerdotes e escribas. Aí Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, para de falar essa besteira aí. Começa a repreender a Jesus. Sabe o que é que Jesus fala? Ele se vira e, olhando para os seus discípulos, ele repreende a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Não existe evangelho sem cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Avivamento e reforma são palavras que implicam uma transformação profunda, um desejo ardente por uma experiência renovada com Deus, dentro da comunidade de fé, para os pastores, para os líderes, e principalmente nesse momento de estagnação espiritual. O mundo caminha de mal para pior, mas a mensagem do Senhor para a igreja é que a igreja se santifique. É que a igreja se purifique. É que a igreja viva continuamente uma transformação profunda pelo poder do Espírito Santo. Avivamento e reforma do corpo de Cristo é muito mais do que uma frase. É muito mais do que algo associado aos grandes movimentos históricos, como o grande despertar, como a reforma ou como o reavivamento espiritual. Avivamento e reforma, elas têm características. E entre várias, nós separamos algumas. Uma profunda convicção de pecado e arrependimento. Fome e sede de Deus e de sua palavra. Uma fervorosa oração e adoração a Deus, um testemunho ousado e evangelismo em todo o tempo, amor e unidade entre os crentes. Quando isto acontece, nós constatamos benefícios que acontecem. Reavivamento pessoal, fé, alegria na vida das pessoas, restauração de relacionamentos rompidos, cura de feridas. Não é o que vemos hoje. Um reavivamento dos dons e do poder do Espírito Santo, salvação de pessoas, crescimento e multiplicação da igreja e do reino de Deus. O objetivo dessa reflexão nesta noite é convidar você a mergulhar nas profundezas das Sagradas Escrituras, para que você busque iluminação e inspiração da parte de Deus para reacender a chama do primeiro amor em sua vida. Tome uma posição nesta noite de busca sincera por Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o que importa é o que você pode ofertar a Deus. Oferte uma busca sincera por Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Não é este arrependimento da boca para fora, mas é arrependimento genuíno da alma.
Arrependimento que gera mudança de vida. Arrependimento onde as pessoas rasgam o coração e não as suas roupas. Oferte a Deus uma renovação da sua vida proporcionada pela palavra. Assuma um compromisso com Deus de ler a palavra dele constantemente. Busque uma dependência do Espírito Santo. Adore a Deus. Nessa adoração, levante a mão, levante o outro e fale para o seu irmão e vá para trás. Não, adore a Deus. Eu sou de um tempo que quando eu vinha na rua para visitar uma casa de irmãos da igreja, de longe eu já escutava hinos sendo cantados. E não eram hinos porque as famílias estavam ali sem fazer nada, não, mas era a dona de casa lavando a roupa com poucos recursos, mas enquanto lavava a roupa da casa, ela louvava e glorificava o nome do Senhor. Era o homem que estava em cima do telhado, cobrindo o telhado, retirando as goteiras, mas ele estava louvando ao nome do Senhor. Nunca me esqueço do meu professor de teologia, reverendo José Alves, ele dizendo, passei em tal rua ontem, meio-dia, só a pino, e o irmãozinho estava lá sentando paralelepípedo, sem camisa, o sol queimando as suas costas, e ele assobiava, grandioso és tu, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a adoração verdadeira. Realize um serviço altruísta, sirva aos seus irmãos para a glória de Deus, usufrua de comunhão e de unidade, tenha um testemunho corajoso, um compromisso com a justiça, um compromisso de fazer aquilo que é certo, um compromisso de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Persevere na missão da igreja. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Devemos obedecer à grande comissão. Quando nós, cada membro, se porta desta forma, em direção a agradar o coração de Deus, ao sopro do Espírito Santo. Não é somente a argila, não é somente o pó da terra que tomou a forma humana, mas quando ao sopro do Espírito Santo, o sopro de vida, o fôlego, ali surge um homem, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. Mergulhe na dependência do Espírito Santo e seja o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança que Deus usa para a glória do nome dele. Eu tinha 9 anos quando eu fui alcançado com o Evangelho. E no ano seguinte, no dia 27 de maio de 1973, ainda hoje eu tenho esse Novo Testamento. E eu escrevi lá com a minha caligrafia daquela época. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que tens para a minha vida? E o Senhor me falou pela palavra que havia me separado, que havia me ungido para evangelizar as pessoas. Que ele tinha um propósito, um chamado na minha vida. Meus irmãos, o Senhor olhou para mim quando eu tinha 9 anos de idade. Talvez uma pessoa adulta nunca olharia, mas o Senhor olhou. O Senhor me amou, o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor me consagrou como profeta às nações. Louvado seja o nome do Senhor. A glória não é minha, a glória é dele. Ainda há pouco o pastor Altamiro falou dos cursos que eu tenho. Esses cursos eu tenho não para ter títulos, mas todo o conhecimento é somente para adubar o meu coração, para que a excelência de Cristo resplandeça para a glória dele. Foi ele quem me salvou, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor.
E eu só posso dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você quer ver um avivamento na sua vida? Pondere, obedeça ao Senhor naquilo que Ele falou ao seu coração nesta noite. E o avivamento acontecerá para a glória do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. A nossa gratidão pelo espaço para podermos compartilhar a sua palavra, a mensagem que Ele colocou no nosso coração. Deus abençoe a todos. Acender essas lâmpadas para a gente aqui na frente. Eu quero agradecer o nosso querido reverendo pastor Alberto. É um prazer, pastor Alberto, é uma satisfação tê-lo conosco nesta noite, neste seminário. Sopro do avivamento. O sopro do avivamento na comunidade. Olha, meu querido, nós só temos que agradecer. E quero escrever alguma coisa aqui, né? Com agradecimento. Mas olha, é com muita satisfação e alegria que recebemos pela primeira vez pastor Dr. Alberto Matos, direto de Orlando, Flórida, que estará ministrando e contribuindo para o aprendizado de muitos dos nossos líderes, né, que estão aqui, de alunos que foram convidados para estar aqui, e na capacitação de muitos líderes, pastores, nessa noite. E, meu querido pastor, em nome de toda a diretoria da ASFAMEB, do Instituto Educacional e Cultural Ebenezer, da ADIP, que é a nossa igreja, né, e da SBPCC, né? Que palavrão é esse, né? Sociedade Bíblica, Psicanalítica, Clínica Contemporânea. Amém? Para quem está fazendo psicanálise aí, já sabe essa sigla. Que damos as boas-vindas ao nosso querido preletor, pastor Alberto. Seja bem-vindo, né? Bem-vindo. E faça desta casa, pastor Alberto, a sua casa em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Queridos, nós não vamos abrir para perguntas por causa de horário, né? Isso. Amém, pastor Alberto? Amém. Nós não vamos abrir para perguntas por causa de horário, porque eu sei que muitos moram distantes, precisam retornar. Né? Isso. Mas eu já quero deixar aqui, né, em nome do Instituto, da Igreja, né, em nome da ASFAMEB, que é a Associação Fraternal de Ministros, né, que trabalha formando capelães, eu quero deixar aqui já o convite, estava conversando com o meu companheiro aqui, apóstolo Alex, o convite para nós trazer o pastor Alberto aqui no segundo semestre. Quem gostaria? Quem gostaria pode dizer um amém bem forte? Aleluia. Aí, pastor Alberto, já está convidado para estar aí brevemente conosco no segundo semestre. Amém? E eu gostaria, amados, né, de convidar o pastor Nilson Alberto para que ele pudesse orar por nós aqui, né? Isso. A Bíblia diz que o maior é que abençoa o menor, não o menor abençoa o maior, né? E que, não sei, se você precisa de algo do Senhor, você precisa de dar uma firmada aí nesse avivamento, na sua chamada ministerial, isso, precisa de algo do Senhor. Então, para que você possa, nisso, eu até diria assim, se você puder levantar, quiser vir aqui à frente, nisso, porque o pastor Alberto estará orando, isso no nome de Jesus Cristo, por todos aqueles. Se você quiser vir aqui à frente, ninguém vai colocar a mão em ninguém, isso, nós sabemos que tem aqui pastores e líderes, né? Não há necessidade de colocar a mão em ninguém, não, né? Amém? Se você quiser vir,
você tem a liberdade de vir até aqui, né, para receber essa oração aí, direto lá de Orlando, né? Você pode vir porque Deus tem algo para fazer. Amém? Tem que ser rápido, viu, irmão? Não pode demorar, não. Amém? Fica com medo, não. Fica com medo, não. Né? Alex, você perde tempo, nome, Alex. Amém? Então você pode vir, não tem receio, não. Né? Estou vendo aqui os pastores que estão vindo, porque é algo de Deus, viu, irmãos? Queira vir, pode vir. E você que não veio, você vai colocar a mão sobre o seu coração e agora receber a oração. Pastor Alberto, é com o senhor, pode orar. Oremos. Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Diante da tua majestade, Senhor, nos curvamos, ó Deus, e prostramos a nossa alma na tua presença. Pai, muitas vezes, Senhor, o bem que nós queremos fazer, isso não fazemos. Muitas vezes, ó Deus, determinadas situações da nossa vida, Senhor, nos fazem tropeçar e nos afastarmos do propósito excelente do Senhor para a nossa vida. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo gere em nós um quebrantamento na nossa alma, uma compreensão nítida perante a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos ouvir de maneira audível a tua voz, Senhor. Que, ó Deus, em nossas vidas, Senhor, ó Pai, a alegria da salvação seja multiplicada, restaurada, Senhor. Ó Deus, que em nossa vida, Senhor, a alegria do chamado, ó Pai, seja também reacendido para a glória do teu nome, ó Deus. Ó Senhor amado, que os desânimos, Pai, que as adversidades que muitas vezes, ó Deus, caem sobre os teus filhos separados por ti para um propósito, ó Deus. Ó Senhor, que elas sejam superadas para a glória do teu nome, Senhor. E o teu Espírito Santo faça algo novo, Pai. Assim, ó Deus, como o anjo agitava aquela água do tanque de Betesda, assim, ó Deus, como aquele evento ali da sepultura de Eliseu, Senhor. Ó Deus, que rios de água viva sejam produzidos pelo teu Espírito no ventre, na vida de cada um dos teus filhos que estão na tua presença nesta hora. Oh, meu Deus, meu Pai, tu que és Senhor da nossa existência, tu que tens o controle de tudo e de todos, sopra o teu ar sobre os teus filhos, para a glória do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.